Muito bem. Vamos começar? Vamos. Eu sempre falo, né, que é um assunto interessante, é que todos são interessantes, né? Sim. Deixa eu resolver mais uma coisinha aqui. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. O que é arrependimento, né? Arrependimento, confissão e perdão. Vou falar sobre essas três palavras importantes que a Bíblia traz aí para nós, tá? Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Quero pedir para Deus nos abençoar, cuidar de cada um de vocês nessa jornada de estudos da Bíblia, de conhecimento do Senhor, não é? É uma jornada, viu? O conhecimento das coisas sagradas é uma jornada que deve durar para a vida toda. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente tem sede, vontade de conhecer, né? E isso é muito bom porque preenche o nosso interior. Então, convido você para orar nesse momento, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, principalmente pelo conhecimento da Tua Palavra e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa aqui presente, abençoa as necessidades de cada um de nós. Cuida, Senhor, da Rosana, que está com dores nesse momento, que ela possa ter ali um alívio vindo do Senhor. Também, bom Pai, venha atender a necessidade do coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. Abençoa também aqueles que irão ouvir a gravação. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou colocar aqui um mudo no microfone de vocês, mas vocês sabem que daqui a pouquinho eu já vou pedir a ajuda de alguém, né, para a leitura. Então, vamos lá. Vai aparecer aí na sua telinha o título do estudo de hoje: Arrependimento, Confissão e Perdão. O que será que é arrependimento, né? Nós vamos falar hoje, agora, e você vai tirar as suas dúvidas, tá? O que é arrependimento? O livro de Atos fala bastante para nós. Atos, capítulo 2. Abra lá no Novo Testamento. Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, o dom de línguas, nós lemos exatamente Atos, capítulo 2. E hoje vamos ler novamente. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Enquanto você vai localizando, quero lembrar que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos fizeram um sermão ali em Jerusalém. E muitas pessoas ouviram aquele sermão, né? Há aqueles que pensam que ninguém entendeu nada, né? Mas tão claro que todos entenderam as línguas que foram faladas, as línguas das nações, que muitas pessoas se converteram. Você vai ver hoje que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, tá? Então, olha, Atos capítulo 2, versos 37 e 38, eu vou fazer a leitura. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante. O verso 37 nos diz que eles ouviram os discípulos. Eu acho que eu coloquei mudo e você soltou, Rosana. Aí sim. Eles acabaram de ouvir a pregação dos discípulos e o texto diz que compungiu-lhes o coração. Quer dizer, eles se sentiram tocados com aquele sermão, né? Com aquelas palavras. Sentiram ali que eles precisavam fazer algo.
sentiram-se tocados. E eles perguntaram, o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Olha que interessante. Remissão aqui quer dizer perdão. Então Pedro disse, olha, arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Então, o apelo de Pedro foi para que eles se arrependessem, chegassem ao arrependimento. Dá uma olhadinha no verso, pulei aqui, verso 41 agora do mesmo capítulo 2. Diz assim, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que interessante. Quase 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia. Já pensou que coisa linda? A cerimônia mais bonita que existe na igreja é a cerimônia do batismo. É quando a pessoa entra nas águas, nós vamos fazer um estudo só sobre o batismo, você vai ver como é bonito, né? O significado do batismo. Jesus Cristo foi batizado para nos dar o exemplo, entrou nas águas, se lavou ali nas águas do batismo, e todos aqueles que entram no cristianismo precisam passar pelas águas do batismo também, para ter o perdão dos pecados, aqui disse Pedro, tá? Mas antes, precisa ter o arrependimento. Vamos dar uma olhadinha agora em Atos 3, verso 19. Acabamos de ler Atos 2, agora Atos 3. Está escrito assim, agora Pedro falou ali no templo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha que interessante. Pedro faz novamente um apelo, era um apelo dos apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Bem, o que é então o arrependimento? Eu quero te falar o que é o arrependimento, dando um contraste, tá? Com arrependimento com algo que muitas pessoas sentem, que não é bem um arrependimento, sabe? Me fugiu da cabeça a palavra, eu já falo para vocês. Me fugiu aqui da mente. O Ricardo sempre me lembra, quando eu esqueço essa palavra, hoje ele não está aqui. Mas eu quero te dar Alguém falou alguma coisa? Remorso, eu. Remorso, minha mãe. Que beleza. Minha mãe me salvou. Remorso, exatamente. Nós temos uma diferenciação entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você sente a tristeza por algo que você fez, muita tristeza de tal maneira que se voltasse no tempo, você não faria mais. É impossível voltar no tempo. Mas há uma tristeza pelo ato praticado, não somente pelas consequências, tá? Porque o remorso, ele é uma tristeza pelas consequências. Vou te dar um exemplo agora. Imagine alguém que assaltou um banco, programou, planejou e entrou no banco, fez um assalto, mas foi preso. A polícia chegou, não conseguiu ali concluir a sua estratégia e foi preso. E está lá na prisão agora chorando, triste, porque perdeu a liberdade, e ele está ali chorando, e nós temos que avaliar. Ele está triste só porque ele foi pego ou porque ele de fato está arrependido? Então, há uma diferenciação entre estar arrependido ou estar somente com o remorso. Remorso é um sentimento que, se o tempo voltasse, você não praticaria mais. Como o tempo não volta, conta dali para frente. Então, dali para frente, você não faz mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, arrependei-vos e convertei-vos. Converter é mudar o estilo de vida. A pessoa estava num caminho e converter é começar a ir para o lado contrário. Opa, eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, agora eu descobri que é errado, estou arrependido e não faço mais aquilo. É a chamada conversão. Quando você ouve alguém dizendo assim, eu me converti, quer dizer que a pessoa mudou o estilo de vida, mudou a vida. Bom, eu me converti, ou eu estou convertido. Então, arrependimento é isso. Agora, aquele que a pessoa se entristece por um ato feito, mas depois volta a praticar, imaginemos que esse bandido que foi preso, ele chorou lá, sofreu, mas ele sai e já começa a planejar o próximo assalto, esse não é o arrependimento, é simplesmente um remorso, porque ele foi pego, tá? Uma tristeza pelo momento.
O arrependimento verdadeiro produz transformação de vida. Consegui explicar? Creio que sim. Será que todos entenderam bem? Sim. Eu vou voltar aqui. Sim, Isabelle? Ok, Jéssica? Percebe? Então, o verdadeiro arrependimento traz transformação, conversão, mudança de vida. Esse é o verdadeiro arrependimento, tá? Agora, vamos lá. Continua. Agora, confissão. Vamos falar um pouquinho sobre confissão. Qual a importância da confissão? 1 João, capítulo 1. Estávamos em Atos, vai passando para o lado direito. Lá pertinho do Apocalipse está 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha que texto bonito. Se você não tem esse texto grifado na sua Bíblia, pegue uma caneta aí, pegue o marca-texto. Esse é um dos meus textos preferidos, bom? Que fala exatamente de perdão, né? 1 João, capítulo 1, verso 9. Tem alguém que poderia ler para nós? A minha está nessa versão moderna, posso ler, mas Pode. a original eu acho mais bonita. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Muito bem, muito obrigado, Rosana. Olha como diz a minha versão. Se confessarmos os nossos pecados, começa com confissão. Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que texto lindo. Se confessarmos, então, os nossos pecados, Deus é fiel e justo para fazer duas coisas conosco: nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Sabe o que quer dizer isso? Que o ato divino, quando primeiro você se arrepende, toma consciência de que aquilo que você fez era errado. Primeira palavra, arrependimento. Agora a segunda, confissão. Bom, descobri que eu errei, agora vou orar e falar: Senhor, eu pequei, eu errei. Eu vou dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu fui desonesto, né? Me arrependo muito, estou arrependido desse ato que eu pratiquei e não quero nunca mais fazer isso. Por favor, me perdoe, corrija o erro que foi feito, né? E esse é confissão, é falar para Deus o que você fez. Sabe, há pessoas que simplesmente oram: Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Tem problema orar assim? Não tem. Mas se tem algo na sua mente que você fez, que você sabe que é errado, peça perdão especificamente por aquilo que você sabe que você errou. Tá bom? Cometeu um erro, peça perdão de forma específica. Senhor, me perdoe por aquilo. Isso é confissão. A confissão na Bíblia não é confissão para o pastor, não é confissão para o padre, não é para o ancião, é para Deus. Você vai entrar no seu quarto, falar com Deus, ajoelhar, e Ele vai ouvir. E vai perdoar. Então, quando você ajoelhar, sentiu o toque do Espírito Santo, está arrependido, ajoelhou, orou, acredite, confessou, acredite que Ele perdoa. Porque o texto diz que Ele faz duas coisas. Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos purifica. Olha, é como se o pecado tivesse nos sujado, sabe? Sujou. E agora Ele torna limpo, purificado. Ele olha do céu para você como se você nunca tivesse pecado antes. Bonito, né? Ele limpa, purifica. Tá bom? Agora diz aqui. Posso fazer uma parte? Pode. Uma coisa que eu criei, né? Deus me inspirou, não sei. Mas eu sempre peço a inspiração do Espírito Santo para me lembrar de algum pecado lá de trás que eu cometi e não confessei. Eu sempre peço para Deus em todas as minhas orações. E sempre me vem um pecado da minha infância, da minha adolescência, de um pouco tempo atrás que eu esqueci de confessar. Então, eu peço, toda a minha oração, eu peço para o Espírito Santo me trazer à tona aquilo que eu não confessei. Entendi.
Bom, agora, uma dica que eu gosto muito de falar, você pediu perdão por um pecado, se arrependeu de verdade, ajoelhou e orou e pediu perdão, acredite no perdão. Sim. Não deixe aquilo ficar voltando na sua mente e ficar te maltratando. Acredite no perdão, tá bom? Gerar culpa, Deus, né? Gerando... exatamente, o sentimento de culpa, Jesus quer tirar de nós, do nosso peito, isso maltrata a gente, o sentimento de culpa. E a confissão e o perdão é exatamente para tirar isso de nós. Se Deus perdoou, você não precisa mais ficar carregando este peso, tá bom? Faça isso, ó, acredite no perdão de Deus. Olha o versículo, no mesmo capítulo 1 do 1 João, no verso 10. Diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Olha só, se alguém falar que não comete pecado, é o quê? Mentiroso. Quem não comete pecado? É claro que quando nós vamos conhecendo mais a palavra, mudando de vida, nós vamos melhorando como pessoas. Mas perfeitos estaremos somente no céu. Bom? Então, qual é a diferença daquele que está em Cristo para aquele que não está? Aquele que não está em Cristo, o pecado, o erro, é uma coisa comum, corriqueira. Para quem está em Cristo, o pecado é um acidente, tá? Não quer dizer que ele nunca vai errar. Vai acontecer, mas é um acidente. Não é algo que ele quer, que ele fica planejando, que aquilo vai acontecer naturalmente na vida dele. É um acidente de percurso. E acidentes acontecem. Por isso nós temos sempre que estar pedindo perdão, orando, tá bom? Capítulo 2, verso 1, olha que interessante. 1 João mesmo. Filhinhos meus, diz o apóstolo João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus. Jesus Cristo, o justo. Olha que interessante. O apóstolo João fala, filhinhos, eu oro por vocês para que vocês não pequem. É muito bonito o jeito que o apóstolo João chama aqui nós, né? Aqui, João estava por volta de 100 anos de idade, então com muita experiência, esteve ao lado de Cristo, e ele diz, olha, eu rogo por vocês para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, peça perdão, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que não perde nenhuma causa, tá? Que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, quem nos representa. Se não pedirmos perdão, estamos perdidos. Mas se pedirmos perdão, acredite que estamos perdoados, tá? Então vamos lá. Vamos seguir. Quando Deus perdoa, ele esquece? O que você acha? O ser humano é diferente, né? Quando alguém erra com a gente... Oi, pode falar, Rosana? Ele esquece. Ou será que ele é igual... Joga no fundo do mar. Ou será que ele é igual a nós? Vai achando aí, Hebreus capítulo 8, verso 12. Quando nós perdoamos alguém, né? Na próxima oportunidade, o ser humano já está lá, jogando, né? Falando, você lembra, você fez isso, você pensa que eu esqueci? Mas então não perdoou, não é? Nós somos humanos, né? Falhos, fracos. Mas com Deus é diferente, olha que interessante. Hebreus está aí pertinho de 1 João, vai um pouquinho para o lado esquerdo, você já vai achar. Capítulo 8, verso 12. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Temos algum voluntário para a leitura? Quem? Eu, Alicia. Eu posso. Ô, Natália, beleza. Pode ler para nós. 8:12 de Hebreus. 8:12, né? Isso. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Opa, o que diz o texto? Jamais me lembrarei dos seus pecados. Com Deus é diferente. Quando ele perdoa, está perdoado. Como eu disse antes, no versinho anterior, nós somos perdoados e purificados. E quando ele olha do céu, de novo, da próxima vez, ele já não vê mais erro em nós. Estamos purificados, tá? E por isso ele diz, jamais me lembrarei. Agora dá uma olhadinha em Miqueias. Vamos lá, Natália. Miqueias está no Antigo Testamento, é difícil aí de achar, né?
Se você pode chegar em Mateus, por exemplo, diz voltando um pouquinho e vai chegar. Miqueias é um pouquinho mais difícil aí de localizar. Miqueias no capítulo 7. Se você abriu, quem sabe, no meio da Bíblia, vai passando para a direita. É um profeta não muito grande, um livro pequeno, então não é facinho de achar. Então vamos com calma. Capítulo 7 de Miqueias, versos 18 e 19. Olha que texto bonito esse daqui. Será que todos acharam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém está precisando de ajuda? Achou, Jéssica? Sim? Então vamos lá, Natália, pode ler para nós. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19. 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que interessante, a Rosana citou esse texto, né? Aqui o profeta diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas dos mares. Isso daqui é figurativo, uma figura de linguagem, é uma forma de expressar para nós que os nossos pecados não voltam nunca mais. Você sabia que dizem que o homem conhece mais da superfície da lua do que das profundezas dos mares? Lá naquele lugar mais profundo do mar, onde a luz não chega, nada, nenhum fiozinho de luz. O ser humano sabe muito pouco sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que Deus manda os nossos pecados para lá e não volta nunca mais. Quer dizer que está apagado, está isolado, não volta nunca mais. Mas eu gosto ainda mais de um trecho desse texto que diz assim, ó, o Senhor tem prazer. Prazer no quê? Na misericórdia. Isso aqui é lindo. Eu não sei o que você gosta de fazer na vida, sabe? Ou passear, fazer alguma atividade de costura, o que te dá alegria? Sabe o que dá alegria para Deus? Sabe o que dá prazer para Deus, esse texto aqui? É exercer misericórdia, é perdoar. Então, quando nós pecamos, nós ficamos morrendo de medo. Será que Deus vai me perdoar? O que eu faço, né? Muitas vezes cometemos um erro, vamos dormir com a cabeça pesada, não dá nem vontade de orar. Gente, está tudo errado. Porque o que Deus mais quer, o que Ele mais gosta, é de exercer misericórdia. É de quando nós oramos, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Percebe? Quem aqui já teve filhos? Tem filhos, né? Não sei se alguma vez você já teve algum probleminha, se desentendeu com o filho e vai dormir desentendido. Não dá, né? Não dá. Não pode acontecer uma coisa dessa. Como é que nós vamos dormir nos desentendendo com o nosso Pai Celestial? Deus não tem prazer nisso. O prazer dele é que nós confessemos, nos arrependamos e encontremos o perdão. Ele tem prazer nisso, tá bom? Você guarde essa mensagem no seu coração, que ela é muito valiosa. Vá para Isaías agora. Volta um pouquinho aí para o lado esquerdo. E isso a gente tem que fazer, né? Com todas as pessoas, né? O pai, a mãe, o filho. Não dormir, né? Com algo pendente, né? Diz a Bíblia. Nós vamos chegar nesse ponto aí, Rosana. Ó, Isaías 44, verso 22. Isaías 44, versículo 22. Olha o que diz o texto. Se todos encontraram, eu vou ler. Diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem.
torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que apelo. Quando o ser humano está longe de Deus, nós temos que ouvir essa palavra, essas palavras, né? Torna-te para mim, quer dizer, volte para mim, porque eu te remi. Ou seja, eu morri por você, eu paguei por você, eu te amo, né? Deus está dizendo. E as nossas transgressões, nossos pecados, diz que desfaz como a névoa. Não sei se você já acordou cedinho, tá aquela névoa assim no tempo, daqui a pouco aquilo desaparece, né? Então, a Bíblia diz aqui, Deus dizendo que ele desfaz os nossos pecados como a névoa. Olha agora o 43, verso 25. Só voltar uma folha aí, uma página. Isaías 43, verso 25, diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que interessante. Isaías agora 55. 55, verso 7. Está escrito assim, Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em quê? Rico em? Perdoar. Vocês não acharam o texto? O meu está Rico em compaixão. Rico Perdoar. em perdoar. O seu está assim, Rosana? O Rico meu em está em perdoar. compaixão. Tem gente que... Deus podia falar que ele é rico em terra, né? Rico em ouro, rico em qualquer outra coisa. Ele é rico em tudo. Mas ele quis destacar para nós que ele é rico em perdoar. Quer dizer que ele tem perdão de sobra. Tem perdão para todo mundo, tá? Todos os seus filhos podem encontrar o perdão nele. Ele é rico em perdoar. Vamos lá, vamos seguir? Olha que interessante. O perdão, gente, é tão importante, porque ele produz felicidade. Não tem nada pior do que alguém que não se sente perdoado. Não tem nada pior. Sentimento de culpa. Dá uma olhadinha em Salmo 32, verso 1. Salmo capítulo 32, versículo 1. Algum voluntário? Salmo 32, verso 1. Ou Posso ler? voluntária. Posso ler. Olha, Rosana, espera só um minutinho, tem algumas pessoas ainda folheando a Ah, Bíblia. tá bom. Salmo 32, versículo 1. É 32. 32, 3, Ah, 2. eu fui no Verso 32. 1. Isso. Pode ler para nós, Rosana. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Olha que legal. A minha Bíblia diz assim, bem-aventurado, que quer dizer feliz. Aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha, aquele que tem o pecado perdoado é feliz. Não tem nada pior, vou repetir, do que viver com a consciência pesada, com aquele peso nas costas. Não tem necessidade disso. Temos que acreditar no perdão e viver felizes, felizes pelo perdão, tá bom? Nada mais importante do que ter o perdão de Deus. Vamos lá, seguindo. Olha que pergunta interessante agora. Existe alguma outra condição para sermos perdoados? Nós falamos aqui de arrependimento, confissão e então perdão. E será que existe alguma outra condição para ser perdoado? Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 6. Vamos lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus nos ensinou uma oração, tá? E nesta oração tem algo importante sobre o perdão. Quer ver? Mateus capítulo 6, versículo 12. Depois nós vamos ler. Podemos ler até o verso 15.
Mateus capítulo 6, todos encontraram? A Jéssica não leu nenhum texto hoje. Posso ler agora, pastor? Eu levantei a mão acho que umas 2 vezes. Ah, é? Ah, é que eu estava Levantei. com ali, com a tela fechadinha aqui. Então, vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 12 até o 15. Pode ler para nós, Jéssica. Tá. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Opa, gente, esse texto aqui, muito obrigado, Jéssica, é um texto muito sério. Diz o texto assim, ó, nós oramos quando falamos da oração do Pai Nosso, né? E perdoa as nossas dívidas, né? Ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, ou aqueles que nos ofenderam. Percebe? Quando nós oramos assim, a oração que Jesus nos ensinou, nós estamos dizendo, Senhor, me perdoa, do mesmo jeito que eu estou perdoando as pessoas que estão me ofendendo. Então, aqui, Jesus está dizendo que nós precisamos exercer também o perdão. Se queremos ser perdoados, temos que perdoar. Aprender a perdoar. Olha os versos 14 e 15, diz assim, ó. Se aos homens, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Verso 14. Agora o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E agora? Você percebeu? Se não perdoarmos, nosso Pai também não nos perdoa. Você achou essa palavra muito pesada? Muito difícil? Não. Não. E aí, Noeli, é muito difícil essa? Cadê a Noeli? Tá me ouvindo? É. Gente, olha só. Parece ser difícil. E é, porque o perdão não é humano, tá? O perdão é divino. A Noeli? Pode falar, Noeli? Tá caindo muito. A Tá internet? cortando muito, muito, muito. Deixa eu fazer uma pergunta. A dos demais está caindo também? Não. Não? Então, acredito que seja a sua internet, Noeli. Olha lá, eu estou vendo que está Então, paralisando mesmo a sua tela. a semana passada, eu tô percebendo eu mudei de local. A semana passada eu mudei para lá, fui para a sala, mas mesmo assim, tá cortando muito. Eu acho que é algum probleminha na sua internet, porque os demais estão funcionando bem. Uma pena, né? Mas vai acompanhando aí. Olha só. É fácil perdoar o próximo? Perdoar as pessoas ao redor? Eu acho que sim. Eu vou acompanhando. Tá. Olha só. Gente, não é fácil perdoar, não é? Mas, pelo poder de Deus, nós podemos sim perdoar. E Deus é tão sábio que quando nós perdoamos, faz o bem para quem? Para nós mesmos. Nada pior do que você ter uma mágoa no seu coração, sabe? Parece que você vai dormir rancoroso, acorda rancoroso, vive pensando naquilo, naquela pessoa. Quando você consegue perdoar, sai um peso do ombro. É bom para todo mundo, bom para quem foi perdoado, bom para quem perdoou. Então, o perdão é algo divino. E Deus está dizendo que nós temos que exercer o perdão. Tá bom? Então, aprenda a perdoar. Se tem algo que te magoa, que dói aí no seu interior, alguém que você não pode nem ouvir falar o nome, vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Se tem algo que é interessante, que dá muito resultado, é você começar a orar por essa pessoa. Sabe? Ora por ele, por ela, né? Senhor, abençoa a vida dele, cuida dele, que ele se arrependa, que as coisas comecem a dar certo na vida dele. Quando você faz essa oração, intercedendo pelo outro, parece que Deus vai lavando o seu coração também, tá? Então, ore por aquele que talvez você tenha alguma mágoa, é importante perdoar. Vamos lá. Olha essa pergunta. Existe algum pecado que Deus não perdoa? Será? Existe. Estamos em Mateus, capítulo 12. Qual será esse pecado? Será que é o homicídio? Não. Na minha visão, assim, visão de homem,
o pecado mais grave que tem é do homicídio, não é mesmo? Porque tira a vida de alguém. Eu acho isso muito, muito sério. Tirar a vida é algo tão sagrado, né? Só que mesmo esse pecado tão grave, ele pode ser perdoado. Deus perdoa, até o homicida. Mas existe um pecado que não é perdoado. Vamos ver qual que é esse? Mateus capítulo 12, verso 31. Olha só que texto. Mateus 12, verso 31. Todos acharam? Então, vamos lá. Vocês encontraram? Eu vou fazer a leitura, então. Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Existe, então, algo que não tem perdão, que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu gostaria que alguém me dissesse, que pecado é esse? E é esse pecado? Eu posso falar uma coisa que assim, é secular, todo mundo fala, né? Eu já falei, né? Por exemplo, assim, a moça está grávida, né? De quem? Do Espírito Santo. Você ouve muitas pessoas falarem isso, né? Mas, assim, a pessoa secular, ela não sabe o que ela está falando. Mas se eu falar hoje, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Brincadeirinha que jamais deveria ser feita, né? É. Mas o pecado contra o Espírito Santo ainda é algo mais, Rosana. É algo que vai além. Sabe o que é? Nós já estudamos sobre o Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Lembra? Santo. É o Espírito Santo. Quem que fala no nosso coração e fala assim, meu amigo, você errou, é pecado, se arrependa. Senão o juízo está aí pertinho, é o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é exatamente rejeitar a voz do Espírito Santo. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo não vai encontrar perdão, porque ele está rejeitando, na verdade, o convite do perdão. Percebe? Então, quando você ouve a palavra de Deus dizendo, olha, corrija a sua vida nisso, é o Espírito Santo falando. Se você rejeita, você está rejeitando a voz do Espírito Santo. Olha, você está errado. Você tem um negócio seu aqui, você está sendo desonesto nesse negócio. Você diz, não, eu vou continuar assim do jeito que eu sou. Ou a pessoa, ela é adúltera, e estuda a Bíblia, vê que não pode. Não, mas eu gosto disso e não quero deixar. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Não é o pecado específico, não é o adultério, não é o homicídio, não é o furto, mas é exatamente rejeitar a oferta do perdão. Percebe? Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Por isso que ele não pode ser perdoado, porque a própria pessoa não quer. A própria pessoa não quer. Tá bom? E isso, infelizmente, acontece e a pessoa vai deixando a mente cada vez mais cauterizada, a Bíblia chama. É como se fosse endurecendo o coração, endurecendo, até que chega um ponto que ele não ouve mais a voz do Espírito Santo. Tem alguns exemplos na Bíblia. O faraó é citado como um exemplo desses. Não sei se você conhece a história do povo de Deus quando esteve no Egito. Deus foi dando um monte de demonstrações para faraó de que ele estava no caminho errado, e foi endurecendo o coração, endurecendo, até que ele não ouviu mais. Tá bom? Então, pecar contra o Espírito Santo é exatamente rejeitar a voz do Espírito Santo. Bem, quero ler com vocês esse texto e nós vamos terminar hoje. Que está em João, capítulo 8. Então, nós falamos sobre arrependimento, confissão e perdão. Eu gosto demais desse assunto, desse tema. Vai abrindo a sua Bíblia em João, quando eu estou te falando essas coisas, porque não tem nada mais bonito do que o perdão, gente. Nada mais bonito. E, para mim, esse é o maior milagre que existe. Tá? Que é o Espírito Santo falar na mente de alguém, esta pessoa se arrepender e se converter, ter a vida transformada. É tão bonito você ver a vida de alguém sendo transformada. Isso é lindo. Dia a dia, passo aqui, passo ali, e a pessoa vai mudando o seu estilo de vida, a sua vida, né? Essa história que nós vamos ler é uma das histórias mais bonitas,
um encontro dramático que Jesus teve com uma mulher. E nós vamos ler essa história inteirinha agora. E você vai ver o que aconteceu. E eu vou fazer a leitura para você. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 8. Será que todos acharam? Sim. Creio que a maioria deva conhecer. Diz assim, João 8, verso 2. Olha só, eu vou ler e comentar. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Interessante? De madrugada, bem cedinho, Jesus voltou para a cidade, foi lá na região do templo, ficou ali no templo, e o povo se assentava, e ele se assentava também, e ficava ensinando. Você já pensou? Já imaginou que delícia? Não é gostoso como nós ficamos aqui estudando a Bíblia? Sim. Uma delícia. Imagina sentar e ouvir Jesus falar. Eu viajo de vez em quando nos meus pensamentos, pensando na pessoa de Jesus, ouvir. Então, essas pessoas tiveram esse privilégio de ouvir pessoalmente, e um dia nós vamos ter também. No céu, vamos ouvir o Senhor Jesus falar, né? E ele estava ali assentado e as pessoas ouvindo ele falar. Aí aconteceu algo, no verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha que interessante. Jesus estava lá, falando com as pessoas, e chegaram alguns homens, alguns líderes ali, escribas e fariseus, com uma mulher, praticamente arrastando uma mulher. E eles levam a mulher para o meio e dizem: Senhor, né, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Sabe que a palavra flagrante quer dizer estava cometendo adultério. No E ato, nós né? pegamos, no ato. Pegamos ela. E agora ela está aqui na tua frente. E você é o mestre. O que nós devemos fazer? Na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher. E você o que diz? Primeiro eu quero que você se coloque no lugar desta mulher. O texto não diz como ela estava, se deu tempo dela se cobrir, se não. Mas com certeza ela estava apavorada, desesperada. Porque realmente na lei de Moisés dizia que quem fosse pego em adultério, a penalidade era o apedrejamento. E agora aqueles homens, os líderes ali, estavam dizendo para Jesus: olha aí, vamos apedrejar ou não? O que você diz? Mas tem alguns detalhes. Ninguém comete adultério sozinho, não é verdade? Sim. Cadê o homem? Cadê o Mas homem? naquela época o homem era, a mulher era zero à esquerda, né? Mas a lei de Moisés é clara, o homem tinha que estar ali também. Os Hum. dois tinham que ser trazidos, tá bom? Tinha que ter, os dois seriam apedrejados, não só a mulher. E tinha que ter testemunhas, e eles estavam se colocando como testemunhas, mas o homem não estava ali. E Jesus logo percebeu que, na verdade, era uma trama para pegar quem? O próprio Cristo. O próprio verso 6 diz para nós que eles fizeram isso tendo, para ter algo do que acusá-lo. Gente, a mulher errou? Errou. Com certeza, ela errou também. Mas quando a gente faz um estudo profundo aqui, nós percebemos que ela mesma foi levada para cometer esse ato para ser usado de isca para aquele momento ali, tá bom? Isso não exclui o erro dela, a falha que ela cometeu. Mas Jesus, percebendo toda aquela trama, olha só, deixa eu te explicar como que o problema era grave para Jesus. Se Jesus fala assim, olha, realmente, esta mulher cometeu um adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, apedrejem essa mulher. Jesus seria culpado perante os romanos, porque naquele período, quem poderia condenar uma pessoa à morte era só o Império Romano. Bom, então se Jesus fizesse isso, ele estaria errado. Agora, se Jesus falasse, não vamos apedrejar essa mulher, eles teriam do que acusá-lo de que ele estava quebrando a lei de Moisés, entendeu?
Então, era uma coisa praticamente sem saída para Jesus. Só Uma que sem saída para uma pessoa normal. Para Jesus, ele deu uma saída de mestre, tá? Deu uma saída de mestre. Olha o versículo 7. Então, nós vimos que Jesus, então, não falou nada, se abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. Verso 7 agora. Como insistissem na pergunta, Jesus não falou nada, eles ficaram insistindo. E aí, o que vai ser, né? Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Pronto. Na hora que Jesus falou isso, a mulher já deve ter colocado a mão na cabeça, né? Lá vem a pedrada. Aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas acontece o seguinte, olha o versículo 8. E tornando a inclinar-se, Jesus abaixou-se de novo. Continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio que estava. Olha que legal. Jesus podia ter falado qualquer coisa. Fala assim, olha, vocês vão embora, porque cadê o homem que ela adulterou? Está errado, eu não posso condenar essa mulher. Mas Jesus fez algo maior. Ele se baixou e começou a escrever com o dedo. E aqueles homens ficaram apavorados e começaram a chegar pertinho. O que ele está escrevendo no chão? E conforme as pessoas chegavam, elas viam o próprio pecado delas. Aqueles acusadores também tinham pecados até piores que os daquela mulher. Muitos ali também eram adúlteros, eram desonestos, e foram vendo que eles iam ser condenados se ficassem ali. Cada um olhando o seu próprio pecado, diz a Bíblia que eles foram, saindo, um por um, e não ficou ninguém. E agora acontece algo lindo, que é o encontro de Jesus e da mulher. Só agora Jesus vai conversar com a mulher. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia aí. O finalzinho do verso 9 diz assim: ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Verso 10 agora. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa linda. Aquela mulher ali chorando, sabe, apavorada, né? Diante da morte. Jesus então se levanta e começa a conversar com ela. Mulher, cadê aqueles machão? Cadê os acusadores? E ela diz: ó, Senhor, ninguém ficou. Então ninguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é lindo isso? Você não acha lindo? Eu acho. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é o perdão de Deus, é a chance, é a chance que Deus nos dá de recomeçar a vida. Uma mulher que parecia que estava com a vida destruída, e Deus restaurou, disse para ela assim: olha, mulher, vai, e agora muda de vida, não peques mais, tá bom? Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Jesus diz em outro lugar: eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim salvar. Nós temos que entender que essa é a missão de Jesus. E essa mulher, o que aconteceu com a vida dela depois? Você tem ideia? Ela foi uma das seguidoras de Jesus, né? Quando nós estudamos a história dessa mulher, nós percebemos que ela foi uma das maiores seguidoras de Cristo, por onde quer que ele fosse. Quando Jesus foi morto ali na cruz, os discípulos, os machão, a maioria fugiu, né? E ela estava lá. Quando Jesus ressuscitou, sabe para quem foi a primeira pessoa para quem Jesus ressuscitou? Para quem ele se mostrou, ele apareceu? Não foi para Pedro, não foi para André, não foi para João, foi para ela. Falou: mulher, eu ressuscitei. Eu quero ler com você. Vamos ler? Dá uma olhadinha no mesmo Evangelho de João. Deixa eu encontrar aqui. Capítulo 20, versículo 11. Estamos com um tempinho. Eu acho essa história linda, linda. Tem outros detalhes da vida dela que nós poderíamos falar, mas nós já vimos a sua conversão. E agora eu quero te mostrar esse encontro que ela teve com Jesus. Ela foi uma fiel seguidora de Cristo durante toda a sua vida. Dá uma olhadinha, João capítulo 20, verso 11.
Acontece que ela seguiu Jesus durante todo aquele tempo, viu Jesus fazendo milagres, e ela teve a tristeza de ver aquele homem que tinha perdoado, agora morto numa cruz. Imagine a tristeza dessa mulher. E ela viu onde Jesus foi sepultado. A Bíblia diz que ela guardou o sábado, e no domingo de manhã ela foi lá ver o túmulo. Olha só no versículo 11, capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, fazendo o quê? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Olha que você está acompanhando a história? E ela estava ali no túmulo, chorando, chorando, e ela olhou para dentro e viu, opa, tem alguma coisa diferente. 2 anjos estavam ali. Aí o verso 13 diz assim, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela achava que alguém tinha roubado o corpo de Cristo. Ela não estava imaginando que Jesus tinha ressuscitado. Por isso ela chorava tanto. Agora no verso 14 diz assim, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha que interessante. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Olha, levar o corpo. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Olha que interessante. Ela não reconheceu, talvez com os olhos cheios de lágrima, sem erguer a cabeça, não percebeu que era Jesus quem estava ali. E então Jesus, quando diz Rabone, perdão, diz mulher, né? Jesus chama mulher, ela reconheceu, era o mestre. E ela então agora se lança aos pés de Jesus e diz Rabone, que quer dizer mestre. Olha que interessante. Percebe para quem foi a primeira pessoa com quem Jesus se mostrou? E tem pessoas que ainda chegam a dizer que a Bíblia é um livro machista. Vocês acreditam nisso? Se você for ver na internet, por aí, tem gente que fala que a Bíblia é um livro machista. Não. A sociedade daquela época era extremamente machista, muito mais que a atual. Mas Jesus nunca foi machista. Ele foi cercado de tantas mulheres, né? Nunca, jamais, tá bom? Aí, só para continuar o texto, verso 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Olha que legal. Jesus podia ter aparecido para Pedro e falar, Pedro, vai contar aí que eu ressuscitei. E ele não, apareceu exatamente para ela. Irmãos, meus amigos, minhas amigas, eu acho isso lindo, espero que esta mensagem também entre no seu coração, que você encontre paz em Cristo, tá bom? Paz no perdão que só Deus pode dar. Que você durma essa noite tranquilo. Se alguma coisa ainda incomoda a sua mente, quando terminarmos esse estudo, faça a sua oração, ajoelhe, fale com Deus, lave a sua alma. Se for necessário chorar, pode chorar, mas quando você se levantar, acredite que Ele te perdoou. Tá bom? Que Deus abençoe você. Amém. Gostou desse estudo? Muito bom. Muito bom. Que Deus abençoe cada um de nós. Quinta-feira estaremos aqui novamente. Deixa eu ver qual vai ser o estudo de quinta-feira. Opa! Quinta-feira nós vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala sobre a nossa saúde. Você vai ver que interessante, sobre saúde física, saúde mental, intelectual. É bem interessante. A Bíblia tem, assim, informações valiosíssimas para a nossa vida. Não perca o estudo de quinta-feira. Tá bom? Vamos fazer a oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. Senhor, é libertador sabermos que o Senhor nos perdoa, que nós não precisamos andar com o fardo pesado do pecado, que o Senhor Jesus morreu para nos salvar. Santo Deus, abençoe, bom Pai, cada pessoa que ouviu o estudo desta noite, cada um que acompanhou aqui ao vivo, os que irão ouvir depois.
que possamos ter a certeza do perdão em Cristo Jesus. Dá-nos uma boa noite de descanso, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.